Que o Manchester City está mal das pernas, todo mundo já sabe. A forma como ele perdeu para o Real Madrid, que não era para ter sido aquele placar, era para ter sido muito mais. A pancada que ele tomou do Arsenal, a pancada que ele tomou do Liverpool, quase esteve eliminado para o Clube Bruges na Liga dos Campeões. Toda essa fase ruim do Manchester City que vem atravessando essa temporada já está durando há um bom tempo. Aliás, daqui a pouco a gente já vai para o mês de março. Ou seja, se essa fase já está durando há um bom tempo, a gente já pode questionar que Pepe Guardiola está ultrapassado. Será que o estilo de jogo dele não dá mais? Será que ele precisa causar uma outra revolução ou se reinventar? É isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo, mas antes, se inscreva no canal, deixe seu like que ajuda o nosso trabalho a crescer cada vez mais. Quando se trata de Pepe Guardiola, obviamente você vai mexer num certo vespeiro de dois tipos de pessoas. Um tipo de pessoa que claramente tem a convicção, e acho que isso é pela maior parte da comunidade futebolística, considera ele como um dos maiores técnicos da história do futebol. Para muitos, inclusive para mim, é o maior, tá? E por outra parte, você vai mexer num certo grupo de pessoas que consideram um cara como um causador do chato futebol que a gente vê hoje. Um futebol mais genérico, um futebol mais generalista, né? Onde só visa tocar a bola e ser muito físico, não tem mais aquele futebol clássico como a gente vê anteriormente. É como ele o principal causador de um futebol chato, metódico e etc. Então você vai mexer nesses dois grupos de pessoas. O que a gente precisa entender é que esse cara é extremamente importante para a história do futebol. Ponto final. O que ele causou de revolução, o que ele trouxe de novidade tática, chocou o mundo, esse cara tem que ser reconhecido, ele é conhecido no meio. Só que, quando você pega exclusivamente o trabalho atual do Manchester City, você compara com o das outras temporadas, o Manchester City é completamente reconhecido. O Manchester City, nesse momento, ele está em quinto colocado da Premier League, a quilômetros de distância do Liverpool. Ele vai para uma média superior a gols tomados de 1,5 gols por partida. No jogo contra o Real Madrid, ele sofreu a maior quantidade de finalizações dentro de casa, que isso nunca havia acontecido, tá? E claramente você vê que o City ele ataca mal e defende muito mal. E com o mesmo elenco, praticamente, que foi campeão em 2023 da própria Liga dos Campeões. E muita gente, em cima disso, já começa a se perguntar se o Pepe Guardiola ele precisa se reinventar da forma como ele joga. E aqui a gente vai pegar alguns exemplos de mostrar pra gente, inclusive do próprio Pepe, que se isso é ou não um bom caminho, um bom indicativo. A começar pela revolução, e a gente precisa ir lá atrás, que ele causou no futebol. Como é que ele ficou conhecido de fato? Muita gente não sabe, mas o Guardiola ele vem de uma escola de futebol onde preza a posse de bola como arma de ataque ou defesa. E isso é uma expressão e é um jeito de jogar futebol implementado por Johan Cruyff, lá no final dos anos 70, quando ele ainda estava saindo do Ajax e indo para o Barcelona como jogador, tá? E depois ele consegue implementar isso de vez como treinador ali nos anos 90, causando ali o Dream Team, que tinha o próprio Guardiola, tinha o Ronald Koeman, tinha o Romário, tinha o Stoichkov, um time completamente dominante, era um time de toque de bola, era o embrião do tal tiki-taka que a gente conhece hoje. E aí ele vem de uma escola, obviamente, adotada pelo Rinus Michels, lá na Holanda dos anos 70, o tal do carrossel holandês, etc., que era o chamado futebol total. O Guardiola, ele é pupilo do Rinus, no caso do Johan Cruyff. Ele é pupilo do Johan Cruyff. Inclusive no documentário Take the Ball, Pass the Ball, o Guardiola, ele é incentivado a ser treinador pelo próprio Johan Cruyff. O Cruyff ele vê o Guardiola atuando na base ali do Barcelona em 2007, 2008 e dando os resultados que ele tinha, ele foi um dos caras que impulsionaram para o Pep Guardiola ser efetivado a ser treinador principal do Barcelona devido à demissão do Frank Rijkaard, ali em 2007 para 2008. Tá? E aí o Guardiola, ele tendo esses conceitos, ele traz isso para o time profissional e ele traz isso
para o século XXI de uma nova roupagem, uma roupagem mais dominante. Tendo 75% de posse de bola, amassando, sufocando seus adversários, ele causa um antes e depois. É muito nítido que se tem um antes e depois do Barcelona no Pep Guardiola, aonde ele traz algumas novidades, como a volta da implementação do falso 9. O falso 9 ele não é uma invenção do Pep Guardiola, que ficou muito conhecido devido à mudança de posicionamento do Messi. Mas, se vocês lerem um livro lá, Evolução Tática del Futebol, do Martinho Peranal, que é o cara que escreveu as biografias do Pep Guardiola, o conceito do falso 9 já existe desde 1930, 1920, quando você tinha os grandes times atuando com os dessa formação. Só que o Guardiola ele causa espanto no mundo ao colocar o Messi. E, inclusive, no próprio documentário Take the Ball, Pass the Ball, o Guardiola ele liga para o Messi de madrugada, tá? E ele muda o posicionamento do Messi às horas antes da partida contra o Real Madrid no Santiago Bernabéu, que terminou por 6-2. E aquele estilo do Barcelona dominou o mundo de maneira absurda. Foi trazido um estilo que inspirou a própria seleção espanhola. É claro que já tinha um certo embrião ali do Luiz Aragonês, mas isso foi impulsionado incondicionalmente pelo Pep Guardiola. E a forma como se jogava no Barcelona foi trazida para a seleção espanhola. Pumba! Resultado, Barcelona dominante de 2008 a 2012. Era claro e era nítido que era ele o melhor time do mundo. E por coincidência, a Espanha também foi dominante de 2008 a 2012, ganhando 2 Euros e ganhando a Copa do Mundo de 2010. Ponto final. A mesma base do Barcelona jogando na seleção espanhola. Beleza? Depois, ele vai para o Bayern de Munique. Só que antes da sua ida para o Bayern de Munique, nós temos um certo, não é declínio, mas se você pegar o principal rival do Barcelona, o Real Madrid, ele começou tomando pancada e a conta-gotas ele vinha se acostumando com essa forma de jogo. E ele foi aprendendo essa forma de jogo e aprendendo a como se defender, principalmente por José Mourinho. Se começando com uma marcação mais forte e mais voltada ali para a área, coisas que ele trouxe da Inter de Milão. E depois o Real Madrid foi avançando, começou a ficar mais corajoso, começou a fazer pressão alta, roubando a bola. Inclusive tem um gol muito famoso do Benzema, ali na rodada do Campeonato Espanhol, roubando a bola e já fazendo gol contra o Barcelona no início da partida. Então você vê que o Real estava tentando a conta-gotas. E chega uma hora que o estilo de jogo naquele Barcelona bate no teto, que foi quando enfrentou o próprio Bayern de Munique em 2013. Já não era mais com o Guardiola, porque ele tinha saído, mas você via que precisava um pouco de reinvenção ali, tá? Bateu no teto, o Bayern de Munique massacrou o Barcelona nos 2 confrontos e foi eliminado da Liga dos Campeões ali na semi 2013. A mesma coisa aconteceu com a seleção espanhola. Tá? A seleção espanhola ela sofreu um baque muito grande para o Brasil na Copa das Confederações de 2013 e depois na Copa do Mundo ela toma uma surra da Holanda por 5-1, depois perde para o Chile por 2-0 e é eliminada na primeira fase. Ali, na própria entrevista da própria seleção espanhola, falou: olha, nós temos que mudar o nosso estilo, nós temos que nos reinventar. Então isso passou a ser de uma forma diferente, mais conhecida. E aí você, com isso, se criou antídotos para esses momentos, que é o quê? O antiguardiolismo também começou a crescer, que é através do José Mourinho, uma defesa muito forte, como ele parou o Barcelona em 2010 com a Inter de Milão, ou o Jürgen Klopp, com o seu estilo mais ousado, com o seu estilo muito mais agressivo, de pressão alta, através do Gegenpressing, que foi no Borussia Dortmund. E isso foi passando anos e anos. No Bayern de Munique, o Guardiola também começa de uma forma muito dominante. Domina a Bundesliga, domina às vezes a Copa da Alemanha, né? Mas na Liga dos Campeões ele bate no teto para os 3 espanhóis. Porém, no próprio Bayern de Munique, o Guardiola já foi criticado também, que era porque ele tinha muito toque de bola, só que a Alemanha perdeu a sua identidade, que é um jogo muito mais aéreo, um jogo um pouco mais físico. Tanto que, além de 2015 e 2016, ele implementa isso no próprio Bayern. O Bayern ele passa a cruzar muitas bolas, principalmente ali com o Douglas Costa, o próprio Robben, o próprio Ribéry cruzando mais para o Lewandowski. Então você tem uma adaptação devido à escola
da forma como o time atuava. E depois você tem o trabalho dele no Manchester City, que se começa de uma forma e termina de outra. O Manchester City, ali no momento, ele tinha o Nolito como centroavante, mas obviamente não deu certo, ele tinha o Kun Agüero, mas depois da aposentadoria do Kun Agüero, na saída dele, evidente, ali do Barcelona, o Guardiola ele tenta fazer um sistema de falso 9, porque ele não tinha centroavante. Ele tenta colocar o Gabriel Jesus, ora o Sterling, ora o próprio Sané algumas vezes, ou o Phil Foden, tá. Ele ficou assim por um bom tempo, tanto que o City dos 100 pontos é atingido dessa forma, de falso 9, tá. Por mais que o Gabriel Jesus jogasse um pouco mais centralizado, mas ele nunca foi um centroavante de fato, tá, ele saía bastante da área. E depois, você tem a implementação de Erling Haaland. E aí ele teve que jogar de uma outra forma buscando um centroavante. Então você tem transformações do Pep Guardiola dentro dos seus próprios trabalhos. A gente fez toda essa linha introdutória para poder dizer o seguinte: ao longo dos anos ele foi mudando o seu estilo de jogo. A essência, o embrião em si, é claro que ele não perdeu. Por quê? Porque a dominância, o toque de bola, faz parte da sua filosofia em questão de dominar o adversário. Você domina o adversário com e sem a bola. Esse está no conceito de. E para quem viu, e para quem leu, no caso, Guardiola Confidencial, sabe que é exatamente assim, da forma como ele pensa, da forma como é a escola dele. Só que o Manchester City ele bate nessa temporada e você vê que o Manchester City não consegue fazer nada do que ele já havia feito. Aquele para-brisa que joga a bola de um lado para o outro para poder balançar a defesa adversária, para poder ter infiltrações, jogada de velocidade pelos lados, isso não está acontecendo. O Manchester City ataca mal, ele defende mal. Só que isso está durando a temporada inteira. E isso, para mim, acontece por duas coisas. É o físico dos jogadores barra mental. Óbvio que o City ele tá sofrendo por lesões, ele tá sem seu principal jogador, que é o Rodri, isso tá muito bem nítido. O Rodri é quem dá ritmo pro time, o Rodri é quem faz a equipe caminhar em sintonia para a questão de dominância, para a questão de saber o que tá fazendo em campo. E a perda dele foi um pilar central para esse time começar a desmoronar. E o segundo é a mentalidade dos jogadores. O mental entrou naquilo que, olha, a gente não está sendo capaz de reverter essa situação. Porque não é possível. É o mesmo grupo de atletas que foram campeões da temporada 2022-2023. Só que é um City sem confiança, é um City sem dominância e é um City que parece que não sabe o que faz em campo. Quando acontece esse tipo de coisa, a gente já viu outras vezes isso acontecer. Você precisa ou trocar boa parte do grupo de jogadores que foram campeões, ou você precisa trocar o treinador, ou você precisa aperfeiçoar ainda mais, causando uma mudança dentro do seu próprio estilo. Eu não sei se o Guardiola ele precisa adotar o estilo mais próximo, por exemplo, do Liverpool. Por quê? Porque o Liverpool do Jürgen Klopp para o Liverpool do Arne Slot, é claro, o Liverpool do Jürgen Klopp ele roubava a bola e ele fazia muita ligação nas costas dos marcadores e explorava muita velocidade. Já o Arne Slot ele preza mais pela construção de jogada vindo pelo meio, abrindo pelos lados ou cruzando. Ou, às vezes, pressionando o adversário também, mas ele preza pela construção, tanto que ele tem mais posse. Mas o Liverpool ele passou por mudanças dentro do seu próprio estilo. O Liverpool de 2022, ele não é jogado, ele não é praticado igual o Liverpool de 2019. O Liverpool de 2019 ele tinha essa ligação. O Liverpool de 2022 ele prezava muito mais pelo passe, com o Thiago Alcântara dando ritmo. Agora, se você for pegar o Manchester City, ele também foi mudando. Só que, para mim, também, essa forma de jogo como o Manchester City fez as outras temporadas, ela precisa ser aperfeiçoada. Eu não sei se o Manchester City ele vai prezar mais pela marcação e vai tentar ser mais reativo, ou ele vai tentar pressionar lá em cima, já roubar a bola e tentar fazer o gol, como fez o Liverpool. Mas está nítido que também, além do mental, além do físico dos jogadores, o Manchester City precisa passar por uma certa revolução dentro dele, uma mudança de estilo de jogo. Pode ser que na temporada que vem os jogadores retomem a confiança e isso acabe. Mas para mim está nítido que todos os jogos aprenderam a jogar como o Manchester City.
aprenderam a atuar como o Manchester City ele pratica o seu futebol. E aí a gente precisa saber como o Guardiola vai atuar isso. Se a resposta na pergunta se o Guardiola está ultrapassado, não é que está ultrapassado, mas eu diria que é um sinal que o estilo de jogo que o Manchester City vem praticando nos 3 últimos anos, com a adição de Haaland, precisa ser mudado. E aí vamos ver o que o Guardiola consegue fazer, porque nessa temporada é nítido que ele não está conseguindo achar soluções. Mas a gente não pode duvidar de um gênio do futebol. Quero saber o que você acha? Deixa aqui nos comentários. Você acha que o Guardiola ele tem que se reinventar também? O Manchester City ele precisa se reinventar? Eu quero saber a sua opinião, mas não esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e tamo junto e até a próxima.